Vamos para os Estados Unidos conversar com a Mariana Jangiacomo, porque além da vitória de Trump, os republicanos ganharam o controle do Senado e a disputa segue aberta na Câmara. Mariana Jangiacomo, está tudo dominado? Para Donald Trump vai ser muito mais fácil governar com o controle do Senado, né? Muito, Uribe, muito. Era o resultado que ele esperava, que ele sonhava, né? Na verdade, os republicanos conseguiram virar o Senado, então com 52 integrantes do partido e 42 democratas, e devem não só manter o controle da Câmara dos Deputados, mas também ampliar. Então, o Senado, a gente já tem esse resultado e agora espera o resultado da Câmara, porque tem algumas disputas bem acirradas ali que devem demorar um pouco mais para a gente saber o resultado, né? Para terem um desfecho. Mas a gente já sabe que sim, republicanos continuam a maioria na Câmara dos Deputados, expandindo essa maioria, tudo que Trump precisava, né, para governar, tendo o Congresso ao lado dele, isso sem falar na Suprema Corte, que tem juízes indicados por Donald Trump, né? Donald Trump indicou 3 juízes dos 6 que compõem a maioria conservadora da Suprema Corte, então isso acaba facilitando bastante a vida de Donald Trump nesse segundo mandato, isso sem falar também, né, na questão dos processos de Donald Trump. Ele é réu em 4 processos, a gente precisa lembrar, 2 deles na Justiça Federal, e aí tendo acesso a esses instrumentos, né, tendo o Congresso ao seu lado, tendo ali juízes, uma maioria conservadora na Suprema Corte, isso também facilita a vida de Donald Trump nesse sentido, né, o que a gente falava muito aqui antes das eleições sobre como, se ele vencesse, certamente esses casos iriam desaparecer, porque aí ele teria acesso a uma série de manobras para se livrar desses casos, se livrar desses processos, e aí tendo essas maiorias, isso acaba ficando mais fácil para Donald Trump. Então é o cenário que ele realmente imaginava, né? Foi uma noite muito boa para Donald Trump, ele expandiu, claro, ele não só conseguiu virar os estados pêndulo, inclusive aqueles que Joe Biden ganhou em 2020, mas ele também conseguiu aumentar ali a sua margem de diferença, ele conseguiu aumentar a sua margem de votos até mesmo em lugares democratas. Donald Trump venceu um condado muito emblemático na Flórida, o condado de Miami-Dade, um condado que costumava votar democrata na Flórida, com uma população latina, e ele conseguiu aumentar também a porcentagem dos votos em Nova York. Nova York, tradicionalmente democrata, vota no candidato democrata, claro, continua fazendo isso, mas uma presença republicana um pouco mais forte. Então isso realmente mostra, né, como o Donald Trump veio para essa corrida popular entre diferentes grupos, mesmo entre os latinos, mesmo depois de toda aquela questão do comediante que falou sobre os porto-riquenhos no comício de Donald Trump. Isso pegou mal, repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. Ainda assim, Donald Trump foi bem, foi capaz de virar esse condado na Flórida, então trouxe esse resultado de muita força, né? Conseguindo ali melhorar a sua situação em vários lugares, mesmo nos lugares democratas. Então, isso diz muito, né? Diz muito sobre a insatisfação da população americana com os rumos do país. As pesquisas já apontavam isso. É claro que a gente não teve um cenário acirrado eleitoral como as pesquisas mostravam, mas a gente conseguiu ver, sim, a insatisfação que os levantamentos mostravam também, né? Sempre que a gente falava sobre pesquisas, a gente comentava sobre como os americanos achavam que o país estava indo para o rumo errado, como estavam insatisfeitos principalmente com a economia, e isso se refletiu agora no resultado. Claro, quando as pessoas estão insatisfeitas com o governo, elas tendem a votar na oposição. Foi isso que aconteceu também em 2020, né? Quando as pessoas estavam insatisfeitas com Donald Trump, escolheram Joe Biden e agora fazem esse movimento de volta para Donald Trump, mas é uma volta com muito menos resistência aqui no Congresso, porque a gente lembra, né, no primeiro mandato de Trump, a gente ainda tinha Nancy Pelosi como presidente da Câmara, batia de frente com o Donald Trump. Agora é uma situação diferente, agora ele fica muito mais confortável para governar e para colocar as políticas dele em prática de fato, Uribe e Tainá.